Boa tarde a todos os irmãos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Boa tarde aos irmãos que nos seguem, nos assistem pelas páginas do Facebook. É uma honra receber a todos. Temos alguns recados, então. Todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, nós dispomos do atendimento fraterno. Se algum irmão precisar, tiver alguma dúvida à luz da doutrina espírita, pode se dirigir à recepção, que o trabalhador irá encaminhá-lo, então, para o atendimento fraterno. Esse atendimento também tem aos domingos, a partir das 16h30. Então, agora, com o objetivo de nos condicionarmos à espiritualidade superior, vamos realizar, então, uma leitura da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Entre os cristãos. Mas entre vós não será assim. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência, tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica. Quando a enfermidade lhes invadia a casa, as multidões edificavam templos e surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do Mestre dos Mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos a obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Convido os irmãos agora para que elevem os seus pensamentos à espiritualidade superior, à figura do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa prece mentalmente. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela proteção física e espiritual nossa, dos nossos familiares, bem como de toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos de hoje, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias e as nossas ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho. Caminho seguro para realizarmos a nossa jornada como espíritos imortais. Pedimos mais uma vez a proteção aos trabalhos de hoje e também para o nosso irmão Luciano Chagas, que irá fazer a exposição doutrinária com o tema Boa Vontade. Seja bem-vindo, Luciano. Boa tarde, prezados frequentadores. Que a paz de Jesus
esteja com cada um de nós e também em nossos lares, junto com os nossos familiares. Allan Kardec, na sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, dizia que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue para domar as suas más inclinações. Já o benfeitor Emmanuel usava outro termo, ele se referia à reforma íntima. Tem, vamos dizer assim, a particularidade de nos lembrar que essa nossa transformação moral, essa nossa reforma, tem que ser feita de dentro para fora, e não apenas pelo aspecto exterior. Mas ambos falavam do esforço que cada um de nós tem que fazer para a sua melhoria moral. O tema de hoje, que nós colocamos como título, é boa vontade, que seria, de certa forma, um passo inicial para a nossa transformação moral ou para a nossa reforma íntima. Às vezes, nós temos que ter boa vontade, ou seja, bom ânimo, coragem, para enfrentar as dificuldades que temos. Às vezes também, humildade em reconhecer os nossos erros e trabalhar para corrigi-los. O contrário da boa vontade seria então a má vontade. E muitas vezes a gente observa, né, que é muito comum na humanidade as pessoas terem má vontade, né, não só em querer se melhorar, mas também com relação aos outros. A nossa exposição de hoje é uma reflexão tirada especialmente em cima do livro Nosso Lar. Em cima principalmente de 3 relatos que aparecem nesta obra. Mas nessa obra também aparece uma frase que é muito interessante, que já foi tema de palestra aqui na casa. A frase é a seguinte, que muitas vezes nós temos paixão pelos nossos amigos e ódio pelos nossos inimigos. Mas paixão não é amor e ódio não é justiça. Ou seja, muitas vezes nós temos pelos nossos inimigos, ou pessoas que nós consideramos inimigos, ou pessoas com outro pensamento religioso, com outro pensamento filosófico, com outro pensamento político, um excesso de má vontade. Mesmo quando a pessoa fala alguma coisa certa, a gente vê as pessoas deturpando aquela fala e transformando aquela fala certa, né, numa coisa errada. O objetivo maior seria, com essa má vontade, seria exatamente deturpar aquilo que aquela pessoa disse com o objetivo de atacar aquela pessoa. E, da mesma forma, a gente tem paixão pelos nossos amigos. Então, aquelas pessoas que estão do nosso lado, que a gente defende, a gente acaba, como diz a expressão popular, né, passando pano por cima. A gente defende aquela pessoa, né, ou aquela ideia, ou aquele posicionamento, seja ele qual for, mesmo quando ele se mostra errado, né? Mesmo quando uma pessoa faz uma coisa errada, a gente vai lá e defende. Então, é interessante essa lembrança, né, que consta no seu lar, dizendo que paixão não é amor. Ódio também não é justiça. Né? Então, a gente tem que ter boa vontade nos nossos inimigos, ou pessoas que nós consideramos inimigos, porque pode ser que eles estejam certo. E também ter um senso de justiça com relação mesmo aos nossos amigos. Esse equilíbrio, muitas vezes, esse excesso de má vontade que a gente tem, que muitas vezes acaba atrapalhando a nossa própria transformação moral. Como nós dissemos antes, a exposição nós tiramos do livro Nosso Lar, e nós vamos trabalhar principalmente em cima de relato, né, de três relatos que constam nesse livro. Mas antes de falar sobre eles, nós gostaríamos de lembrar, né, que sobre a realidade espiritual. Né? Lembrar, por exemplo, que no plano físico
né? Todos os dias, por exemplo, parte da Terra, milhares de pessoas vão para o reino da morte, quer dizer, desencarnam, né? Não é reino da morte, mas desencarnam. E essas pessoas desencarnam sob as mais diferentes condições, não só dos mais diferentes lugares, né, da África inclemente, da Ásia mística, muitas vezes, dos grandes centros europeus ou americanos, cidades rurais, que nós temos na América do Sul, por exemplo, mas essas pessoas partem também sob as mais diferentes condições espirituais. Então, muitas vezes, estão partindo pessoas aprisionadas dos mais diversos tipos de vícios, mas também pessoas que buscam a religião no sentido de se tornar pessoas melhores. Partem pessoas envolvidas em erros clamorosos, mas também partem pais, né, que lutaram a vida inteira para garantir um futuro digno para os seus filhos. Partem ditadores também, né, assim como também partem homens santos, que sacrificaram a sua vida pelo bem próximo e da coletividade. E a pergunta é, como se encontrarão esses espíritos no além-túmulo? Né? Terão um destino no mesmo lugar? E a lógica diz que não. A lei das afinidades, né, que diz que nós buscamos aqueles com os quais nós nos afinizamos mais, diz que os criminosos, então, se juntarão em lugares onde se agruparão, então, espíritos também que têm a mesma sintonia, assim como também revoltados, assim como também os espíritos das pessoas boas. Então, existem várias regiões no mundo espiritual, mesmo aquelas destinadas a espíritos sofredores, como também aquelas colônias espirituais onde se reúnem os espíritos já alcançaram, né, uma certa quantia de elevação moral para continuarem trabalhando para o bem. E uma das leis que rege o mundo espiritual, ela diz que os espíritos maus não podem acessar os lugares destinados aos espíritos bons, mas os espíritos bons podem sim acessar os lugares destinados aos espíritos maus. E muitas vezes eles o fazem, né? Nós vamos ver isso lá nos relatos dos livros da série do André Luiz, onde ele fala que nessas regiões onde se juntam os espíritos sofredores, há também postos de socorro espiritual, onde aqueles espíritos amorosos, bondosos, buscam resgatar aqueles espíritos que estão em sofrimento quando eles se encontram em situação de receptividade, quando eles têm em condições de serem ajudados, né, quando eles demonstram essa disposição e auxiliam eles para que eles possam continuar a sua caminhada evolutiva. E um desses lugares, então, é esta colônia chamada Nosso Lar. Nosso Lar não é um paraíso, né, como alguém poderia pensar no primeiro momento. É uma colônia que existe também espíritos sofredores lá, que são acolhidos lá no hospital. Mas é um lugar onde o bem já predomina sobre o mal. É um lugar onde eles têm que demonstrar a disposição mental sempre de atuar pensando no bem. Então, eles têm um compromisso moral, né, de não ficar relatando sofrimento, de não ficar pensando em suas dores, né, e sim de trabalhar para o bem de cada um deles. Trabalhar no sentido da construção da sua própria felicidade. Podemos dizer assim que é um lugar onde eles podem e devem, né, usando uma metáfora que é muito interessante, e diz assim, que eles devem abrir o coração ao sol da divindade e trabalhar com pensamentos novos, disciplinando os lábios e pensando com justeza. E nesta hora, então, que a gente vai tirar esses 3 relatos que nós vamos analisar aí do ponto de vista assim, da boa vontade que os personagens estão demonstrando naquela situação, para também trazermos isso para a nossa conduta. O primeiro relato no livro, ele consta no capítulo. Fala de uma mulher
no espírito de uma mulher que vagava por essas regiões espirituais. E ela, casualmente, ela chega perto dos portões do nosso lar. As colônias espirituais, principalmente as colônias boas, elas são cercadas, elas são protegidas, né? Porque existe também os espíritos maus na volta. E ela vai nessa colônia e ela pede ajuda. E ela dizia assim, ela estava uma figura horrenda, segundo a descrição do livro, ela tinha nas pernas chaga viva e vivia coberta de andrajos. E ela dizia assim: filhos de Deus, dai abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Só que os vigilantes, né, que estavam lá nas torres, eles compreendem, então, a gravidade daquele chamado e chamam o espírito de Narcisa. Tá? Quem relata o livro, Nosso Lar, é o espírito identificado como André Luiz. E Narcisa é como se fosse uma chefe dele, vamos dizer assim para ficar mais fácil, porque ela vai aparecer depois. E a Narcisa, ela olha o caso daquela mulher e vê que ela possuía muitas manchas escuras no perispírito. Porque, para o espírito, né, as coisas não são facilmente escondíveis, como elas podem ser aqui no plano físico. Né? A gente pode dissimular, a gente pode esconder as coisas. O próprio corpo espiritual, ou perispírito, ele apresenta, né, as nossas intenções, o nosso pensamento, ou mesmo nossos erros do passado, quando o outro espírito que está observando, ele tem um pouco mais de elevação para ele conseguir perceber. Não é qualquer espírito que percebe qualquer coisa, né? E ela compreendia que ela tinha muitas manchas, e essas manchas estavam relacionadas a erros que ela havia cometido. E ela diz assim: eu não posso autorizar a entrada dela, né, para levar para os hospitais, exatamente porque ela possui muitas dessas manchas, né, e ela não demonstra muitos erros cometidos, mas não mostra minimamente arrependimento. E ela chama então o chefe da guarda. O chefe da guarda olha a situação, examina e diz assim: que essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. É preciso entregá-la à própria sorte. Então, nesse relato do livro, tanto André Luiz como Narcisa, eles ficam meio que como que escandalizados, assim, porque estaria negando ajuda a alguém que está pedindo. E ela diz assim para o chefe da guarda: mas, irmão Paulo, não haveria um meio de acolher essa irmã nas câmaras? E aí ele pergunta para ela: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos escuros? Então, Narcisa, ela havia contado, então, que aquela mulher tinha 58 manchas escuras. E o vigilante-chefe, irmão Paulo, ele então explica que esses 58 pontos escuros eram crianças mortas ao nascer. Ela tinha sido uma profissional da ginecologia, e a pretexto de aliviar consciências alheias, entregou-se então a esses crimes nefandos, explorando a infelicidade dos jovens inexperientes. A situação dela, por enquanto, é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Enquanto isso, aquela irmã que estava lá coberta de andrajos, ela continuava pedindo socorro, socorro, respondeu lacrimosa. E aí, então, o irmão Paulo falou assim: então vamos tirar uma prova, vamos testar se realmente ela está mesmo em condições de ser ajudada. E ele diz assim: minha amiga, é preciso aceitarmos o sofrimento retificador. Por que razão, tantas vezes, você cortou a vida de entezinhos frágeis que vinham à luta com a permissão de Deus? Quando ela ouve aquilo, ela fica inquieta, ela exibe uma faceta terrível, né? E bradou de ódio. Quem me atribui tamanha infâmia?
Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade da terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Mas então ele responde, mas não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Acredito que Erolá não recebeu nem mesmo a bênção do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as suas próprias necessidades, então volte até aqui. Poderíamos dizer, né, para tentar concordar com o texto, né, que quando ela tivesse realmente boa vontade em procurar melhorar, ela poderia então voltar para ser auxiliada. Ter uma humildade de reconhecer seus erros e a boa vontade de trabalhar no sentido de apagar com boas ações os erros que ela cometera. Mas ela não, ela ficou irada, né? Ela ficou, respondeu então, demônio, feiticeiro, não te voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e espero encontrar. O vigilante chefe, então, assumiu uma atitude mais firme e falou com autoridade. Faça, então, o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos em uma casa de trabalho onde os doentes reconhecem seu mal e trabalham junto dos servidores de boa vontade na construção da sua própria felicidade. A mendiga, então, ela sai, né? Antes ela estava fazendo aquela pose assim, de pessoa coitadinha, e ela sai, então, com passos firmes, né? Como quem fosse realmente absolutamente dona de si. E o irmão Paulo, depois de acompanhar ela com o olhar por alguns minutos, ele fala o seguinte: perceberam? Ela exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má, mas declara-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou para si mesma o inferno e assevera que está em busca do céu. Então, esse caso aqui me chamou muita atenção, né, nas minhas reflexões, e eu particularmente sou assim, quando eu trago alguma coisa aqui, eu geralmente eu trago aquilo que me fez refletir muito. Porque quando a gente começa a refletir, pensar, meditar sobre o assunto, a gente começa a aprender, a gente começa a buscar trazer aquele ensinamento para as nossas vidas, para a nossa existência. E foi o caso que foi feito, quer dizer, ela não tinha nenhuma boa vontade, ela tinha realmente uma pessoa que estaria lá, se fosse colocada ali dentro, ela iria tumultuar, né? E como nós falamos antes, né, os maus não podem acessar os lugares destinados aos bons, né, porque eles iriam tumultuar, eles iriam atrapalhar, emitir vibrações negativas e acabariam, então, prejudicando o ambiente. Até porque o nosso lar, como foi dito antes, eles tinham um compromisso mental de atuar sempre no bem, pensando sempre positivo, calando suas próprias dores, calando seus próprios pensamentos negativos e tentando sempre construir, disciplinando seus lábios, né, para não viver reclamando, viver se colocando como vítima, mas sempre tentando, então, projetar para o futuro, tentando construir o futuro de felicidade para si. O segundo caso que nós queremos retratar aqui é do próprio autor espiritual do livro, André Luiz. André Luiz, ele fora um médico do Rio de Janeiro. E ele desencarna e ele vai parar numa região de sofrimento, uma região, então, um livro denominado como umbral. O próprio livro, né, define como é que é umbral. Né? Umbral é um lugar destinado àqueles que não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. O dever cumprido é como uma porta que atravessamos no infinito, como ao continente sagrado da união com Deus. Quando a gente vai fazer na vida, né, procurando apenas as facilidades e não procurar
os nossos deveres, e a gente fala os deveres, né, até mesmo com a nossa família, né? Cuidar da nossa família, criar nossa família, também é um dever, né? Um dever muito nobre. E com certeza, né, quando a gente cumpre bem cumprido, a gente tem um mérito por isso. Mas André Luiz, ele vivia nessa região umbral, viveu um tempo muito longo, né? Ele cita que ele teria passado lá em torno de 8 anos, e ele começa, então, depois de muito pensar, né, ele começa a se recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-o, porque ele nunca pensara nas religiões do mundo, mas experimentava agora a necessidade de um conforto místico. Ele era um médico extremamente arraigado, então, ao negativismo da sua geração, né? A nossa geração continua ainda, né? Ainda mesmo com esse mesmo negativismo, mas ele agora via a necessidade de uma atitude renovadora. Ele tinha a necessidade de confessar a falência do amor próprio, a falência do orgulho próprio a que ele se consagrara. Então, novamente, né? Boa vontade, né? E também no sentido de aceitar as coisas. Não é só aquilo que a gente defende que é o certo, né? Às vezes as outras pessoas também, as outras coisas, a religião, por exemplo, ele traz também coisas muito positivas. E quando ele cita, então, no livro, que quando as energias faltaram de todo para ele, quando ele se sentiu absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças, faminto, ele começou a fazer uma oração a Deus, pedindo ao autor da vida que estendesse a ele as mãos paternais. Quanto tempo durou a rogativa? Quanto tempo ele consagrou essa súplica, imitando uma criança fruta? Não sabe dizer. Apenas que houve uma chuva de lágrimas que lavou o rosto dos seus sentimentos, e nesse momento, então, ele se torna, então, receptivo, ele se torna passivo, então, de receber ajuda. Porque muitas vezes o espírito, né, ele está no mundo espiritual, mas ele ainda continua vibrando com aquela vibração de ódio, de raiva, um pensamento voltado ao crime, à violência, e algumas vezes ele não está em condições de ser ajudado. E quando ele se coloca em posição, né, se coloca em atitude de boa vontade, então ele consegue então ser auxiliado. Nesse momento, então, que ele se coloca nessas condições, né, quem já viu o filme vai lembrar, ele recebe então a visita, ele vê então uma luz muito forte, e vem então um espírito chamado Clarencio, que estava ali perto dele. Ele agora conseguia perceber, e esse espírito, então, pega ele e leva ele em direção ao nosso lar. Durante o livro, tem outro trecho, um outro capítulo que relata esse momento, que é interessante, né? Quem fala isso para ele é um instrutor espiritual. Ele diz assim: no dia que você orou com toda a alma, prosseguiu a enfermeira visitadora, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, o seu pranto era diferente. E eu guardo nessa expressão, né? Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime. Porque tem coisas que a gente não consegue explicar bem pelas palavras, mas na linguagem metafórica a gente consegue refletir e pensar que deve ter muita verdade aí, né? Tudo no universo pertence a Deus. Então é necessário a gente se inteirar da lei de Deus, da vontade de Deus, para que a gente possa construir o nosso próprio caminho de felicidade. O terceiro momento, nesse momento ali, aliás, ele acordou, se despertou com boa vontade para o caminho do bem. Então ele pôde ser ajudado, ele foi ajudado, e ele então passou a viver como um tutelado na cidade do nosso lar. O terceiro episódio, ele vai acontecer bem no final do livro. Bem no final do livro, porque André Luiz, assim, ele vai para o nosso lar na condição de um paciente. Ele vai para um hospital. Ele é tratado, ele é curado, né? E depois disso, aí ele começa a trabalhar em nosso lar. Ele começa a aprender, fazer aprendizado, trabalhar, atuar
no sentido da sua própria auxiliar, né, os doentes que estão nas galerias de atendimento do nosso lar. E ele sempre perguntava muito pela família dele, que ficou na Terra. E ele tinha muita vontade de saber informações a respeito da sua esposa e dos seus filhos. E nunca ninguém dizia nada para ele. Mesmo a mãe dele, quando veio visitá-lo, não lhe deu resposta. Apenas dizia que Deus também cuidava por eles. Mas, num determinado momento, teve a permissão de ir visitar a sua família. Isso já fazia um bom tempo que ele estava em nosso lar. Ele já tinha mudado a conduta dele que ele tinha antes e tinha aprendido muita coisa do ponto de vista espiritual. Quando ele visitou a família dele, que estava encarnada, né, quando a gente pensa no pessoal, nossos amigos que estão longe, a gente sempre pensa que o tempo para eles não para. Mas, na realidade, o tempo continua para eles também. Então, os filhos estavam crescidos e a esposa, que ele amava tanto, ela havia contraído um novo matrimônio. Não é tão simples isso para a gente aceitar no primeiro momento. Para ele foi meio complicado. Ele relata no livro que ele teve ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era o mesmo homem de antes. O Senhor havia me chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade, do perdão. Ele verificou também que aquele doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal, mas não conseguia auxiliar imediatamente. A gente pensa assim nessa situação, né? Não é simples, a gente nem vai dar lição moral em ninguém aqui, né? Jamais vai ser esse nosso objetivo, mas muitas vezes, né, a gente tem um amor, um casamento com alguém, isso não dá certo, né? Tem pessoas que não conseguem manter o equilíbrio, tem pessoas que não conseguem reagir a isso, né? Que sentem ódio, que querem pegar uma arma e praticar a violência. Mas ele havia compreendido que provavelmente ele mesmo faria exatamente a mesma coisa se ele fosse o viúvo. Né? Quem diz que, de repente, se ele ficasse alguns anos sozinho, ele não inventaria toda e qualquer desculpa para um novo consórcio, para um novo matrimônio. Então, como culpar a sua esposa, né, por ter feito isso? Né? E ele também reconheceu também que a sua esposa tinha uma afinidade muito maior com o novo esposo do que com ele mesmo. Então, ele começou então a ter uma conduta diferente para com eles, né? Considerar ambos como irmãos, porque na verdade todos nós somos irmãos, né? Filhos de Deus do mesmo jeito. E ter com ele uma conduta diferente. E ele percebeu também que ele estava muito doente, né, que poderia até mesmo vir a desencarnar. E diante daquelas disposições novas, daquela boa vontade que ele estava procurando demonstrar naquele momento, ele passou então a tentar auxiliar o doente. Para tentar auxiliar o doente, então, como não tinha muitos recursos, ele chama a sua chefe, por assim dizer, Narcisa. E ele, junto com a Narcisa, então, passaram aquela semana ajudando, tratando, né, buscando recursos fluídicos. Né? A gente fala recursos fluídicos porque nós temos um corpo físico, mas também temos um corpo espiritual. Nós temos um remédio físico, né, mas também temos o remédio espiritual. Então, eles começaram a trabalhar remédios, né, fluídicos que auxiliassem a que aquele homem fosse curado no seu perispírito, no seu corpo espiritual, e daí se refletisse para o corpo físico. Então, ele foi tratando e conseguiu fazer com que ele sobrevivesse. Dominado de novos pensamentos, é um relato que ele faz, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar nas feridas benéficas e que a realidade se me abrira no coração. Foi uma nova conduta, mas essa conduta vai marcar para ele uma mudança muito grande, porque quando ele retorna ao plano espiritual nosso lar, ele é recebido, né, como que em festa por mais de 200 amigos e companheiros, porque ele soube, ele teve um entendimento
e trabalhou com boa vontade em cima do bem, que é uma coisa que nem sempre a gente vai conseguir fazer, né? Mas sempre o nosso esforço é esse. E principalmente, né, aquele Clarencio, que cuidava dele, disse para ele o seguinte: até hoje, André, você era o meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro o cidadão de nosso lar. E também começa uma trajetória. Quem conhece a série do livros André Luiz, que vai ter uma série de muitos livros, né, que fala muito aprendizado, entendimento, dentro daquilo que ele vai fazer, então, nessa nova fase da existência dele. E nova fase da existência de todos nós, porque todos nós somos espíritos eternos, né? Todos nós aprendemos, caminhamos e vamos, por vezes, ter que recomeçar a nossa caminhada. Pesados irmãos, quando a gente vai fazer uma palestra, geralmente perto da Páscoa, né, ou perto do Natal, a gente procura lembrar de Jesus. Mas eu já estava com essa palestra aqui armada há alguns dias, né, preparada assim, quando fui convidado a fazer hoje. Então não pude deixar de fazê-la. Mas assim, quando a gente pensa em Jesus, refletir sobre ele, sobre os ensinamentos que ele deu, né, como, por exemplo, ele fala em amar o próximo e amar e rezar até mesmo pelos inimigos, eu não posso deixar de lembrar Jesus na cruz, porque a gente lembra assim Jesus na cruz quase como uma coisa mística às vezes, que não se lembra do sofrimento que ele teve físico, né? Ele apanhou antes de ser levado para a cruz, foi levado para a cruz, era um sofrimento muito grande. E ainda assim, lá no alto da cruz do seu sofrimento, ele olhou, né, para aquelas pessoas que estavam ali perto dele e disse, né, a Deus, Pai, perdoai-nos porque não sabem o que fazem. Eu desejo, sim, sempre que a gente consiga ter essa boa vontade, né, não agora, como a de Jesus, né, porque a gente está muito, extremamente distante, sim, mas que a gente sempre tenha ele como guia, como condutor, modelo das nossas atitudes, procurando agir sempre com a boa vontade que ele demonstrou. E essa é a exposição da tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigada, Luciano. Agradecemos, então, pela sua ótima exposição doutrinária de hoje. Muito obrigada. Então, agora peço a todos os irmãos novamente que levemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, nosso mestre e a equipe espiritual da casa. E todos unidos em um só pensamento, nós vamos pedir aos doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes e vícios, aos nossos familiares encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades, aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem, aqueles que se consideram os nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão, orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, que eles possam ser assistidos, encaminhados e se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Neste momento, vamos pedir aos médiuns que se dirijam à fluidificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa,
para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos. E aos que nos assistem também sobre a água em seus lares. Todos nós unidos em um só pensamento, colaboremos com os lenitivos divinos em benefícios daqueles que farão uso. Passe é a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançado de acordo com o merecimento de cada um, levando em consideração a sua postura de fé, de recolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, pedimos a todos os irmãos que permaneçam com seus pensamentos elevados em prece, façam as suas rogativas individuais, seus agradecimentos mentalmente. E convidamos os nossos trabalhadores para iniciarem o passe individual, juntamente com a equipe espiritual da casa. Senhor, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento, para pedir ajuda e a bênção para a nossa vida. Que a vossa divina luz incida sobre todos nós, e com vossas mãos retirai todo o mal, todas as tentações e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que pensamentos negativos que nos abatem e nos entristecem se desfaçam no sopro da vossa bênção. Vosso poder destrua todas as forças negativas que impedem o nosso progresso moral e espiritual. E do céu vossas virtudes penetrem no nosso ser, dando-nos paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos por vós na nossa caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meus filhos, meus familiares, sejam por vós abençoados. E assim toda a humanidade. Entregamos a nossa vida em suas mãos, poderosas na certeza de que tudo vós alcançar. Pedimos o perdão pelas faltas e agradecemos todos os dons recebidos. Que assim seja. Então, agradecemos novamente a Deus, a Jesus, a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos que nos assistiram pela página do Facebook e reforçamos então nosso próximo encontro, que será nesta terça-feira às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima semana de paz, de proteção, de bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.